E aí, galerinha, nós aqui mais uma vez para as nossas pequenas excursões através do túnel do tempo. Vamos embarcar na nossa nave e ir direto para o início dos anos 80. Sim, não tão longe, mas essa época para a qual vamos já faz 40 anos. E nós vamos falar hoje sobre um álbum fantástico, sobre um álbum que merece realmente esse momento no qual nós tiramos aqui do nosso dia para colocar em pauta uma leitura lúdica, né, sobre esse disco, né, sobre essa bolacha, uma leitura que possa tentar resgatar pontos positivos, né, e que possa mostrar, às vezes até para as novas gerações, para as pessoas que estão descobrindo o mundo do rock nos atuais momentos, poder desfrutar desse material tão fantástico, tão importante, que eu posso dizer que faz parte das bases, dos pilares daquilo que a gente convém chamar de heavy metal. Porque essa obra da qual eu vou falar hoje, ela tem uma qualidade sonora, uma qualidade, como é que se diz, uma qualidade cultural, porque existe a cultura do heavy metal, né? Porque o heavy metal ele tem um estilo, ele tem uma forma de se colocar, ele tem uma forma de se tocar, ele tem, como é que se diz, ele tem uma base de fãs, não é isso? Que entendem exatamente como que funciona os músicos em relação aos próprios fãs, porque existe uma relação maravilhosa entre os músicos do heavy metal e os seus fãs, porque haja visto, o heavy metal, ele em dado momento ele parecia um estilo musical que não tinha tanta que não tinha tanta certeza de que ele poderia alcançar um nível mais alto. Então, os próprios críticos de música tiveram que abraçar esse movimento, porque perceberam que o heavy metal é um estilo de som, é um estilo musical que não é para qualquer um. Que não é uma coisa que a pessoa sai por aí fazendo como se fosse um trelelê, né? Alguma coisa que basta bater nas cordas. Não, o heavy metal ele depende muito de uma coisa sentimental, né? De um estilo de como se toca as cordas das guitarras, do baixo, e aí é preciso que haja aquela harmonia, né, entre riffs, né, entre um baixo gorduroso, né, entre uma bateria galopante e um vocalista que possa ter uma condição de saber interpretar as letras de uma forma que possa tirar o ouvinte do lugar comum. Então, vamos direto à leitura de hoje, vamos direto ao transcendental Holy Diver, do Ronnie James Dio, que nos deixou há alguns anos atrás, né, devido a um câncer estomacal. Mas o Dio, a gente sabe que a sua carreira foi iniciada na banda, a desconhecida banda Elf, e que ele, praticamente eu posso dizer que Dio começou a se destacar quando ele entrou no Rainbow, convidado pelo ex-Deep Purple Rich Blackmore. Então o Dio, quando ele esteve no Rainbow, ele conseguiu alçar a um patamar maravilhoso. E graças a Ronnie James Dio, o heavy metal ele ganhou uma espécie de glamour, né? E esse glamour vem das entranhas do Dio. Então, graças a Ronnie James Dio, o heavy metal hoje ele tem sim o seu lugar na calçada da fama, porque a voz de Dio é uma coisa fantástica. E nesse álbum,
nesse transcendente Holy Diver, Dio se destacou de uma forma fora do comum. O disco Holy Diver foi exatamente o pontapé inicial da carreira solo do Ronnie James Dio, isso no início dos anos 80. Ele já havia passado pelo Rainbow, e após sair do Rainbow, ele entrou no Black Sabbath para substituir o tão grande, também famoso Ozzy Osbourne. E Dio deixou também duas pérolas maravilhosas, juntamente com a banda Black Sabbath, que foi os álbuns Mob Rules e o ultra super famoso Heaven and Hell. Dio ele é uma espécie de pessoa privilegiada. Ele é um tipo de ser, como se diz, praticamente de forma natural, pode-se dizer. Ele é um ser místico. A obra-prima, Holy Diver, a começar pela capa, a gente tem uma espécie de como se fosse um demônio batizando um padre dentro de um mar, dentro de um lago. Então o nome, esse título, Holy Diver, significa mergulho sagrado, ou melhor, um batismo. Então a gente poderia traduzir essa capa como se fosse um batismo daquela pessoa que estivesse completamente cega por estilos de música que não mexiam com os sentimentos, que não mexiam com a mais profundidade do ser. Então essa capa também ela pode ser traduzida como uma espécie de brincadeira, um mergulho sagrado, né? Um mergulho sagrado, ou melhor, um batismo, pode-se dizer, melhor traduzido, um batismo daquele sujeito que precisa mudar os seus conceitos musicais. Então a gente nunca pode levar a coisa por um lado assim, macabro. Ah, a capa desse álbum aparece um demônio sustentando um padre numa corrente e o batizando. A gente tem que aprender a saber traduzir melhor as coisas e levar as coisas para um lado mais lúdico. Então essa capa a gente pode traduzir dessa forma: estamos batizando esse camaradinha no mar dos bons sons, pode-se dizer, no mar das guitarras fantásticas. E essas guitarras fantásticas estão dentro do Holy Diver para fazer sua cabeça, para fazer você sair do lugar comum, né? Para fazer você ir atrás daquelas aventuras, daqueles universos fantásticos, né? Que estão implementados dentro das letras das músicas que compõem esse álbum fantástico, maravilhoso. Esse disco, do Dio, o Holy Diver, a produção desse disco é uma coisa primorosa, né? Cada música foi muito bem pensada, calculada, né? Cada música tem uma forma de lidar com o nosso sentimento como é que se diz? Com o nosso sentimento de cognição, a forma como a gente é transportado de dentro para fora, né? Através de uma harmonia que só mesmo pessoas que têm assim, como é que se diz? Que já nasceram preparadas, né? Para lidar com essa forma de arte, para nos encantar com esse trabalho fantástico. Então o disco Holy Diver, eu posso dizer com toda certeza que ele é uma espécie de farol para uma quantidade de bandas enormes que surgiram depois. Porque os riffs que estão ali naquele álbum, que foram capitaneados pelo Vivian Campbell, é uma coisa estrondosa, né? Os shows do Dio nessa época, que quando ele deu esse pontapé da carreira solo, os shows do Dio, como é que se diz, os fãs entravam em verdadeiro êxtase, né? Diante de obras fantásticas como Gypsy, né? A própria Holy Diver, a Caught in the Middle, né? a linda, a maravilhosa, a surpreendente Don't Talk to Strangers. Ouçam essa música, vibrem sobre o som dessa música e percebam o quanto que esse álbum
ele precisa ser analisado de forma mais profunda. Ele precisa ser escutado de uma forma mais, como é que se diz? Como se a pessoa tivesse o coração aberto para descobrir o quanto que esse álbum ele é sim considerado um dos pilares do heavy metal, né? Não só pela parte harmônica, mas também pela parte poética, né? Letrada. O Dio ele tinha uma facilidade para lidar com esse universo do heavy metal, que era uma coisa, né, fora do normal, fora do comum. E a gente tem que lembrar também que foi o Ronnie James Dio que popularizou esse sinal, né? Que muitos dizem ser o sinal do capeta, mas na realidade não. Esse sinal é o Moloch, que é usado muito na região do norte da Itália, que é exatamente para afastar o mal, né? A própria avó do Dio, porque o Dio ele tem descendência italiana, usava o sinal do Moloch exatamente para afastar as más vibrações. É o contrário. Então, muitas pessoas também disseram que esse aqui era o símbolo do deus Anubis, né? Que era aquele deus egípcio com cara de cachorro, com cabeça de cachorro, desculpa, né? Mas não, é o Moloch. Dando início à crítica do próprio disco, uma pequena leitura, né, que a gente vai fazer aqui, a gente entra já falando desde os primeiros acordes de Stand and Shout. Somos imersos em uma jornada épica de riffs poderosos e arrebatadores, que não deixa pedra sobre pedra. A intensidade com que o álbum Holy Diver se inicia através da Stand and Shout é uma coisa que o mais interessante seria você, ouvinte, pegue o álbum Holy Diver, coloque para tocar e sinta o chute na bunda que é Stand Up and Shout, que é a primeira faixa, aquela que te põe para cima. A voz lendária de Ronnie James Dio, ele consegue pôr em um nível quase que divino, faixa a faixa, nesse álbum Holy Diver. E lembrando, nunca devemos esquecer que esse era o primeiro álbum solo da carreira de Ronnie James Dio. Então, claro, ele tinha que trazer algo que fosse fazer o impacto mais violento na sua carreira, né? Percebam a qualidade com a qual o Dio trabalha o seu vocal, nos dando uma força emocional descontrolada, uma coisa que, nossa, eu costumo dizer, eu me emociono quando eu escuto uma das principais faixas do álbum, que é Rainbow in the Dark. Rainbow in the Dark, né? É simplesmente surreal o quanto que Dio consegue mexer com nossas emoções. As letras, o teor das letras do álbum Holy Diver, ela consegue saltar fora daquele pequeno universo que era até então as letras, né, dos músicos. Aquelas letras, como é que se diz? Sexistas, né? Ou então que tinham teor apenas de expressões corriqueiras do dia a dia. Não, as letras de Holy Diver ganham um nível muito alto, né? As letras de Holy Diver, elas colocam até então o heavy metal dentro de um estilo musical onde existe uma informação, praticamente pode-se dizer, de nível filosófico. O álbum Holy Diver, ele não é simplesmente um álbum de heavy metal, mas é uma inspiração que a gente pode buscar em suas letras informações que vão de encontro a essa nossa essência, do nosso ser, né? Porque quando eu digo a própria essência do ser, é porque quando a gente vai de encontro às letras do Holy Diver,
a gente consegue tirar dali informações que vai de encontro a essa nossa dualidade, né? A essa coisa de que a gente tem essa ligação com o universo. Quem somos nós, de onde viemos, né? Porque temos desejos, porque temos sentimentos, porque sentimos raiva, né? Porque nos sentimos às vezes tolos ou às vezes nos sentimos vitoriosos. Então, o álbum Holy Diver, ele tem um lado filosófico muito importante. E Dio, ele sabe explorar isso nas letras. Uma das coisas que se destacam demais nesse álbum Holy Diver são os riffs de guitarra construídos pelo grandioso Vivian Campbell, que na época era meio que desconhecido, mas através do Dio o cara se tornou um gigante, né? O cara se tornou uma sumidade dentro do mundo do heavy metal, né? Então, os riffs de guitarra do Vivian Campbell, eu posso dizer que eles são praticamente completamente originais, né? É como se esse álbum, o Holy Diver, ele é uma fonte de coisas que naquele momento que o álbum foi lançado, uma fonte de coisas que jorrou, uma fonte de coisas até então inédita. As harmonias envolventes que Dio consegue encaixar dentro de músicas como Invisible, Cog and the Needle, né? São atmosferas que poucos músicos, poucos vocalistas conseguem alcançar. É onde eu digo, é a tão famosa interpretação. Porque quando um músico interpreta uma música, ele precisa fazer com que o ouvinte se sinta dentro do universo do qual aquela música está falando. É como se eu dissesse, existem músicas insonsas, ou melhor, músicas que não te levam para lugar nenhum. Mas o Dio, ele tem uma capacidade fora do normal de nos envolver com a sua voz e como se nos acalentasse, como se nos levasse para o universo do qual a música, naquele momento, está sendo exposta. E a gente se sente como que realmente levado, né? Exposto a uma quantidade de emoções, de sentimentos, que é inacreditável, né? E o mais importante da música é exatamente isso. É exatamente isso, é fabricar em nossa mente, em nosso pensamento, como se diz, fabricar, ou melhor, plastificar a ideia daquilo que estamos escutando. Temos mais outros dois grandes músicos nesse álbum. Um é o Jimmy Bay, o baixista, né? Ele tem um baixo vigoroso, seguro, né? que sustenta completamente a bateria de outro grande músico fantástico. Estou falando de Vinny Appice, irmão de Carmine Appice, que esteve no Cactus, né? No grande Cactus. Então, Vinny Appice pode-se dizer, é praticamente o sócio do Carmine Appice na hora de atacar uma bateria. Então, os ataques de fundo, de baixo e de bateria de Vinny Appice na batera e Jimmy Bay no baixo, nossa, eles faziam uma espécie de colchão, né? De colchão, de profundidade, aonde era amortecida, né? todo o peso desse álbum. Porque uma das coisas que faz o heavy metal ter essa qualidade é exatamente a cozinha de fundo, né? Porque esse colchão onde se sustenta todo o peso é o colchão onde pode transcorrer durante todo o percurso das músicas os riffs de guitarra, né? As transições vocálicas. Então o baixo e a bateria é uma espécie de colchão, né? Onde isso é sustentado. A faixa título, a faixa Holy Diver,
ela tem algo de místico, de divino, de surreal, né? Holy Diver é um álbum que merece todo o nosso carinho, né? Holy Diver é um álbum que merece estar no topo.